Então, a próxima palestra, intitulada Mudanças Globais e o Futuro da Caatinga, Lições que Aprendemos com as Formigas, da doutora Inara Roberta Leal, da UFPE. Tá? Então, mais uma vez, essa palestra faz parte do primeiro binário em Ecologia e Evolução, que é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução da UFES. Doutora Inara Roberta Leal possui graduação em Ciências Biológicas na Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado e doutorado em Ecologia na Universidade Estadual de Campinas e pós-doutorado no CSIRO, na Austrália, e desde 2002 é professora do Departamento de Botânica da Universidade Federal de Pernambuco, onde orienta alunos de graduação nos cursos de Ciências e Ciências Ambientais e de mestrado e doutorado nos programas de pós-graduação em Biologia Vegetal e Biologia Animal. É bolsista de produtividade do CNPq, suas pesquisas estão relacionadas com os efeitos das perturbações antrópicas, especialmente fragmentação de habitat e mudanças climáticas nas comunidades e as interações entre plantas e animais, especialmente na Caatinga e Floresta Atlântica do Nordeste. É membro da Association for Tropical Biology and Conservation desde 1998, da Ecology Society of America desde 2000 e da Associação Brasileira de Ecologia desde 2012. Então, agora, damos a palavra à doutora Inara para ministrar a sua palestra. Bom dia, doutora Inara. Seja bem-vinda no nosso webinário. Bom dia a todos. É um grande prazer, como o Paulo já falou, ver tanta gente conhecida junta. Queria agradecer muito, Caio, essa oportunidade para vir aqui mostrar o que nós estamos fazendo, contar um pouquinho de história de Caatinga, porque tão pouca gente trabalha na Caatinga, né? Então, eu já quero pedir desculpas que a minha casa em Olinda está em reforma, eu estou na praia, aqui no Cabo de Santo Agostinho, tem uma conexão muito ruim. Por azar, hoje não está querendo conectar, eu estou com o celular roteado. Então, vamos ver. Eu acho que, se vocês me disserem que está muito ruim, eu tiro a minha câmera e fico só com áudio, tá? Eu vou compartilhar minha tela agora. Está compartilhada? Sim, Inara. E a minha voz está muito fragmentada. Deixo a câmera ou não? Está tranquilo, por enquanto, tranquilo. Isso. Tá bom. Bom, então o que eu escolhi para mostrar para vocês é uma palestra, uma plenária que eu dei no Congresso de Formigas no ano passado, em outubro ou novembro do ano passado, e por isso que ela está em inglês, né? Um congresso internacional, então já peço desculpas por isso, mas a ideia dessa palestra é mostrar vários estudos que nós estamos desenvolvendo no meu laboratório, né, sobre comunidades de formigas, como que elas respondem a mudanças climáticas e perturbações antrópicas e como que essas alterações também alteram serviços que elas provêm. Então, vários desses estudos já foram publicados, mas tem uma síntese deles. Deixa eu botar aqui o apontador. Onde que é o apontador aqui? Então, vários desses estudos estão também nesse livro aqui, que a gente publicou recentemente, né? Então, é a primeira síntese em inglês sobre a diversidade de grupos biológicos, interações ecológicas, serviços ecossistêmicos, ameaças e soluções para um futuro mais sustentável da Caatinga. Então, se alguém tiver interesse, né, um livro da Springer, meio carinho, então é só escrever. Então, eu vou começar a palestra com uma muito breve introdução sobre a Caatinga. Então, vou mostrar uma síntese sobre diversidade, taxonomia e biogeografia de formigas na Caatinga, uma síntese sobre a resposta das formigas em diferentes níveis de organização biológica a aumentos em perturbações antrópicas e aridez, que é a principal mudança climática para a Caatinga, né? E também uma síntese sobre como que essas alterações aqui das comunidades estão alterando os serviços que elas provêm. E depois algumas mensagens finais. Então, eu não preciso dizer para ninguém, né? Todo mundo aqui nessa audiência sabe que as atividades humanas têm alterado todos os ecossistemas no globo, né? E já é até reconhecido que a gente está vivendo no antropoceno, hoje em dia,
Então, a mudança no uso da terra, né, a substituição do ecossistema natural por outro tipo de atividade antrópica alterou ou reduziu a cobertura dos ecossistemas naturais em todo o globo, né, sobretudo florestas úmidas, como a Amazônia, a Floresta Atlântica e outras tantas florestas tropicais pluviais. E tanto é que houve um boom de estudos sobre perda e fragmentação de hábitats nas últimas décadas, e perda e fragmentação de hábitats foram eleitos como a principal causa de persistência da biodiversidade, ou de perda de biodiversidade, de perda de interações ecológicas, de perdas de funções e de serviços ecossistêmicos também. Mas as áreas remanescentes que sobraram desses ecossistemas naturais também estão sujeitas a uma outra perturbação muito mais sutil, que foi recentemente, em 98, proposta como uma perturbação crônica, né? É crônica ao invés de aguda, porque não envolve a remoção da vegetação, a substituição da vegetação por outro tipo de uso de solo. A área está lá, o ecossistema está lá, mas as pessoas estão usando recursos naturais para a sua subsistência. Então, essa perturbação crônica, ela é a remoção de pequenas porções de biomassa na forma de coleta de lenha, de coleta de madeira, de criação extensiva de animais domésticos, enfim, de uma série de usos dos recursos da floresta ou das savanas, dos ecossistemas naturais, de forma geral, para a subsistência. E isso é comum em ambientes mais áridos, semiáridos, né? Isso aqui é Madagascar, que eu tive a sorte, né, de poder ter visitado ano passado, fui no ATBC do ano passado, e é muito impressionante como tudo é usado, não sobra nada. Então, aqui, por exemplo, são cascas de baobá usadas para fazer remédio, todo mundo cozinha com lenha. Lenha é vendido em faixinhos para uma refeição, para 2 refeições, para uma semana de refeições, são vendidas nos mercadinhos, faixinhos de lenha. Casas, isso aqui é uma loja de materiais de construção. As casas são vendidas com 4 paus de madeira e 5 placas de palha para as 4 paredes e o telhado. Então, é muito impressionante como todos os recursos naturais são usados. E, obviamente, né, os trabalhos que têm focado efeito de perturbação antrópica em ecossistemas, em diferentes níveis de organização, populações, comunidades, enfim, têm demonstrado que elas também são bastante deletérias, né? Também têm efeitos bastante negativos. E esse tipo de perturbação é o que ocorre na Caatinga, né? Num ambiente também semiárido aqui na América. Então, a Caatinga, né, essa mancha aqui no Nordeste brasileiro, é um mosaico de florestas tropicais sazonalmente secas, né, que agora tem bastante debate atualmente sobre essas florestas, que foram bastante esquecidas por um tempo, né, mas tem uma cobertura muito grande, são muito relevantes, e algumas áreas mais abertas com vegetação mais arbustiva e espinhosa, né, cobre quase 1 milhão de quilômetros quadrados do Nordeste, tem um clima semiárido, né, com precipitação variando de 200 e pouco a 900 milímetros, mas a maioria da área da Caatinga recebe menos de 700 milímetros de chuva, e a vegetação e a população de cerca de 28 milhões de pessoas de baixa renda, que dependem dos recursos naturais oferecidos para a Caatinga, sobretudo plantas, né, para sua subsistência, então um típico sistema socioecológico. Aqui algumas imagens, né? Então, mostrando que a Caatinga não é tão fragmentada ainda, mas sim tem pessoas vivendo aqui, usando os seus recursos naturais nessa forma, nesse regime crônico de perturbação antrópica. Os tipos mais comuns de perturbação antrópica na Caatinga é coleta de madeira, né? Então, para cozinhar, por exemplo, as pessoas usam 600 quilos de madeira, né? Por ano, que equivale a mais ou menos 720 toneladas ou 10 hectares só para cozinhar. Então, é imensa a quantidade removida. Exploração de recursos naturais também, todo mundo usa, todos os sertanejos vão ter algum tipo de uso para qualquer espécie de planta da Caatinga. Como a Janaguba, por exemplo, né, com um estudo aqui da crise do Flávio Santos, lá o Flavião da Unicamp, mostrando que a população, tanto o número de populações tem reduzido, como os tamanhos das populações e como a distribuição etária também por causa da exploração
do látex, não é nem a madeira inteira que é cortada. E introdução de animais domésticos e plantas que também são introduzidas para alimentar os animais domésticos, né? Então 98% do rebanho de Caiu a conexão. caprinos usando plantas, comendo plantas da caatinga, né? E depois eles os principais. E então, além dessas perturbações antrópicas crônicas, a caatinga também é ameaçada por mudanças climáticas, né? São bem convergentes as previsões de mudança climática para cá. É uma redução na precipitação e aumento da temperatura muito forte. Tem áreas que já estão sofrendo bastante com esse aumento de aridez generalizado aqui para a região. E então, o nosso grupo de estudo, Formigas, né? A gente, eu não preciso mencionar muito a importância das formigas. A gente, todos reconhecem, né, a abundância grande e numérica, né? Elas representam 1,5% das espécies de insetos e 15% da espécie da biomassa de animais terrestres. Então a biomassa delas é muito grande, e com toda essa importância numérica, elas também são muito importantes ecologicamente falando. Então são importantes predadores de comunidades de insetos de solo. Elas são os principais organismos a degradar material orgânico e deixar disponível para a planta, influenciando, então, nutrientes nos solos para as plantas e para os outros níveis tróficos. Elas são importantes dispersores de semente, elas são herbívoros, né? Controlam herbívoros, e são herbívoros também, como as formigas cortadeiras, né? E até polinização, que era uma interação pouco conspícua ou era tida como menos importante, nos últimos anos surgiram bastante trabalhos demonstrando que elas também são, sim, importantes polinizadores de algumas espécies de planta. Inclusive, na caatinga, a gente agora tem uns 2 estudos com essa interação também. E, apesar de toda essa importância, o que a gente sabe de formiga da caatinga, né? Não muito. O primeiro trabalho na escala da caatinga, no nível regional, né, foi do Beto Brandão e da Mônica Ulicea, apenas em 2013, e então eles tinham toda a coleção do Museu de Zoologia da USP, né, e tinha mais alguns estudos, e analisaram todo o material da coleção e chegaram a 151 espécies de 62 gêneros e 10 subfamílias. Nós, então, nesse livro, nós adicionamos o que a gente tinha nas nossas coleções das regiões que eu trabalhei desde que fui para o Nordeste, então em Parnamirim, Xingó e agora no Parque Nacional do Catimbau, e chegamos, então, a um valor de mais de 572 registros de presença e ausência, de 37 localidades, somando 276 espécies, mas com os mesmos números de gêneros e subfamílias, mas o número de espécies, então, quase dobrou, né? Um aumento de 82% no número de espécies registradas para a caatinga. Isso em 4 anos apenas, né? Os grupos mais ricos são feidoles e camponotos, como é comum para todas as regiões do globo, né? Esses são gêneros mais diversificados. Mas a gente também tem muitas cefalotes, Crematogaster e Pseudomyrmex, mostrando como a fauna arborícola na caatinga é importante, né? Esses grupos aqui são todos arborícolas. E 25 gêneros foram representados por uma única espécie. Como é de se imaginar, a gente não chegou numa assíntota ainda, né? Então tem muitas espécies ainda para serem coletadas na caatinga, e a maioria dos registros, né, das espécies foram registradas para apenas uma localidade, né, quase 70%, e 80% para apenas 2 localidades. Então, de fato, à medida que mais estudos forem sendo desenvolvidos, provavelmente vai aumentar muito mais o número de espécies da caatinga. Os grupos normalmente são distribuídos amplamente, né? Então as espécies mais comuns, elas são comuns em outros ecossistemas do Brasil, como também áreas mais úmidas. Oi? Tinha dado uma falhinha, mas já voltou, fica tranquilo. Então, essas espécies mais raras na caatinga são comuns em outras áreas úmidas, né? Outras florestas úmidas, como na Floresta Atlântica e na Amazônia. Na caatinga, elas ocorrem nessas faixas mais úmidas próximas a essas florestas. Temos poucos endemismos, né? Só Dinoponera, que é uma importante dispersora de semente, e a saúva do sertão, a Topaciceps, né? Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre essas duas mais para frente, quando falar de interações com plantas. E sobre a origem, né? Então, os
poucas informações que a gente tem até agora indicam que a fauna da Caatinga é um subconjunto empobrecido da fauna do Cerrado, né? E isso contrasta muito com a flora e com alguns grupos de vertebrados que têm uma origem mais antiga e adaptada a ambientes áridos, né? Com poucas afinidades com a flora do Cerrado ou com a fauna de vertebrados do Cerrado. E aí, como a gente tem poucos estudos, a gente não sabe se havia uma fauna mais antiga da Caatinga que foi substituída mais recentemente, né? Durante esses períodos mais úmidos e frios do Pleistoceno por essa fauna do Cerrado. A gente não consegue dizer nada sobre isso, né? Então, uma síntese dessa primeira parte, a gente vê, então, temos um registro de quase 300 espécies de formigas, tem uma substituição de espécies muito alta, né, e a gente acha que vai aumentar muito à medida que mais áreas forem sendo amostradas, até em cerca de 400 espécies. A fauna parece um subconjunto mais depauperado, né, da fauna do Cerrado, então a gente tem bem menos espécies na escala local do que é observado por Cerrado. Contrastante com a origem da Caatinga, em relação a estresse e perturbação, seguindo a classificação do nosso colaborador, do Alan Anderson, lá da Austrália. E esses, então, são os grupos funcionais. Eu queria ressaltar esses grupos aqui, que são ou exclusivamente neotropicais, como as atines ou army ants, né? E fire ants, mas também especialistas de vegetação que não são exclusivas, mas que são bastante comuns, né, predominantes aqui no neotrópico. E quando a gente olha, então, a resposta da comunidade como um todo a alguns proxies de perturbação, que nessa época que a gente não media muito perturbação nos plots, então nós tínhamos medidas mais indiretas, né, de acessibilidade, como distâncias, ou então número de pessoas e número de animais domésticos. Quando a gente vê a resposta da comunidade como um todo a esses proxies de perturbação, a gente vê um efeito mais negativo, mas quando a gente dá uma olhada mais detalhada por grupo funcional, a gente vê que alguns grupos oportunistas até aumentam, né, com o aumento desses indicadores de perturbação, enquanto grupos mais especializados é que diminuem. Então, aqui para número de espécies enquadradas nesses grupos funcionais. E quando a gente olha a composição taxonômica e funcional, a gente vê o mesmo padrão. Então, a gente tem espécies e grupos de espécies mais oportunistas, mais generalistas, positivamente relacionados com os proxies de perturbação, e os grupos mais especializados negativamente afetados por esses proxies de perturbação. Então, a gente vê essa substituição dos perdedores pelos vencedores, né? O winner-loser replacement. Então, grupos especializados sendo perdidos e sendo substituídos por grupos mais generalistas. Generalistas de alimentos, generalistas de padrões de nidificação e de estratégia de forrageamento e assim por diante. Pensando, então, nisso, a gente começou, em 2012, um projeto ecológico de longa duração, lá no Parque Nacional do Catimbau. E a gente queria agora incluir mudança climática no nosso estudo, não apenas perturbação crônica. E o Catimbau era muito adequado para isso, porque ele tem um gradiente muito marcado de precipitação, de mais de 1.000 milímetros aqui no Sudeste, até menos de 500 milímetros aqui no Noroeste. Então, a gente podia trocar o tempo pelo espaço, né? Então usar uma abordagem de ver variação no espaço, já que para ver ao longo do tempo demoraria muito e não daria para ser os trabalhos, né, das dissertações e teses dos nossos alunos. E, além disso, o Catimbau foi criado em 2002 e a população não foi removida, não foi indenizada para sair. Então, eles continuam lá vivendo, usando os recursos naturais da região. Então, aqui a gente tem um mapa e mostra, então, o gradiente de precipitação com os pixels, e esses círculos são um índice de perturbação baseado no uso de recurso natural das populações. Então, a gente vê que tem os dois gradientes não correlacionados, né? Então, adequados para a gente comparar como é que eles estão alterando a biota da Caatinga como um todo. Então, a gente fez um estudo numa disciplina, né, para tentar medir um pouco de perturbação crônica de uma forma mais precisa, né, usar uma abordagem também de medir nos plots. Então, a gente primeiro
usou um recorte geográfico, como já fazia antes, para medir acessibilidade, né, com as distâncias para cidades, estradas ou casas, né? Fizemos também entrevistas, como já havíamos feito antes, para ver número de pessoas e número de recursos que eles usam, né, animais, ou quanto coletam de lenha para cozinhar. Mas fizemos também, e esses dois medidas indiretas, a gente calculou um índice de pressão antrópica geral, mas nós também fizemos estudos nos plots, onde medimos o comprimento, né, das veredinhas, né, das trilhas de bode dentro dos nossos plots, medimos também madeira morta, né, o coarse litter, né, que é o que é usado, que é coletado por mulheres e crianças para cozinhar, e madeira viva também, né? Então vimos os troncos caídos e com isso estimamos também pressão de animais domésticos e pressão de extração de madeira. E aí alguns estudos usaram esses índices separadamente e outros usaram esse índice multimétrico aqui, então que englobava todas essas pressões, dependendo da natureza do estudo. E para a mudança climática, então, a gente usou primeiramente os dados do World Clean, né, dos últimos 50 anos, então a gente tirou os extremos, né, porque as áreas altas começam a mudar de caatinga para uma vegetação com mais elementos de cerrado, de campo rupestre. Também tiramos a parte final do noroeste do parque, porque começa a entrar no cristalino, então a gente usou as caatingas de sedimentar, que são as áreas mais centrais do Parque Nacional do Catimbau, e tivemos essa variação de 900 a 500 milímetros numa área de um pouco menos de 70 mil hectares, então é muito marcado mesmo esse gradiente de precipitação. Correlacionamos também a precipitação com a evapotranspiração para medir a aridez, e foi muito correlacionado, então alguns estudos vão falar de aridez, dos que eu vou mostrar agora, outros vão falar de déficit hídrico, outros vão falar de precipitação, e recentemente a gente botou estações meteorológicas lá, para então ver se o que a gente vai medir nos plots são correlacionados com essas medidas históricas aqui do World Clean. E, novamente, nós vimos, então, riqueza. Em termos de riqueza, a gente não viu muitas mudanças, mas a gente viu em termos de composição taxonômica e funcional. E, novamente, grupos mais especializados, por exemplo, Thaumatomyrmex, relacionados com áreas mais com precipitação, relacionados positivamente, né? Então, mais comuns em áreas com maior precipitação, e grupos mais generalistas, né? Nas áreas mais secas. Então, a gente viu de novo essa substituição dos grupos especializados pelos mais generalistas, só que agora em função de precipitação. Nesse estudo aqui, que foi a tese da Gabriela Arcoverde, e a gente está trabalhando aqui, no livro da Caatinga já mostra um pouco os resultados, mas como artigo a gente ainda não finalizou, então mostra que perturbação nesse caso não foi tão importante, mas precipitação foi muito importante estruturando a comunidade de formigas. E nesse estudo aqui do Xavi Arnam, um pós-doc meu, ele viu a diversidade filogenética e funcional, né, da comunidade, em função de precipitação, né, déficit hídrico, no caso que ele usou, e perturbação, e ele viu também, então, que tanto a diversidade filogenética quanto funcional foi reduzida, tanto com o aumento da aridez, né, então aqui a gente tem o déficit de hídrico, então está vendo que ele está ficando menor diversidade, né? No caso esse índice aqui é o de parentesco líquido, ele vai ficando, a comunidade vai ficando com clados mais aparentados filogeneticamente, né? E à medida que usa mais recurso natural também. Então, tanto aridez quanto perturbação está levando uma perda de diversidade filogenética. E o mesmo para funcional, né? Então, a gente vê aqui que aumentando o déficit hídrico e aumentando perturbação, a gente vai tendo menor diversidade funcional. Então, essa reestruturação da comunidade também é acompanhada de perda de história evolutiva e perda de funções ecossistêmicas. E nesse trabalho aqui, foi a graduação da Isabelle, então ela tentou ver mudanças no comportamento agora, né, das formigas em função de perturbação. E, primeiramente, a Isabelle, ela foi ver a cobertura, caracterizar os ambientes, né, ao longo do gradiente de perturbação. Então, ela viu que a cobertura de árvores diminui quando aumenta a perturbação, e viu que a porcentagem de solo exposto também aumenta quando aumenta a perturbação. Então, de forma geral, durante o dia, a temperatura é muito maior, né, nessas áreas abertas aqui, nessas áreas mais perturbadas, que agora tem mais área aberta e menos árvore.
e isso leva a uma mudança no comportamento de forrageamento das formigas. Então, isso a gente fez para algumas espécies, poucas, que estavam distribuídas ao longo de todo o gradiente. Então, por exemplo, essa Dorimyrmex aqui, esses dois são o mesmo padrão, né? Quando é pouco perturbado, elas estão forrageando mais em áreas abertas. Então, o uso de ambientes sombreados é muito pequeno, mas à medida que a área vai ficando mais perturbada, elas vão mudando seu forrageamento para agora usar mais área sombreada, porque as áreas mais perturbadas vão ficando muito secas, quentes, secadas, né? Então, elas mudam o padrão de forragear em área aberta, em área pouco conservada, para forragear em área fechada, quando vai ficando mais perturbado. O mesmo padrão aqui para uma ectatoma, né? Então, vejam como as formigas mudam até o seu comportamento em função dessas mudanças do habitat provocados por perturbação. E, por fim, esse foi aqui um trabalho de um aluno de graduação também, do Lucas Lima, a gente viu mudanças nos atributos morfológicos das espécies. Então, a gente usou as espécies mais comuns, que estavam distribuídas nos gradientes, e, por exemplo, para a Dinoponera quadríceps, a gente viu que o comprimento do clípio e o comprimento da mandíbula está aumentando à medida que aumenta o déficit hídrico, ou seja, vai ficando mais árido. Então, essas duas medidas aqui são relacionadas à capacidade de carregar água, né? Transportar o clípio e mandíbula, transportar água para o ninho. Então, elas vão aumentando esses atributos morfológicos aqui em áreas mais perturbadas ou áreas com maior déficit hídrico, né? Comprimento da perna também, vai ficando com a perna mais comprida quando está ficando mais árido. Então, também para o corpinho da formiga ficar mais distante do solo e não ficar tão cozida, né? E esses padrões, então, várias mudanças foram vistas para a Dinoponera, mas também para Ectatoma muticum, também para Dorimyrmex gueldi e para Pheidole radoskovski. Então, mostrando como esses grupos, né, como formiga é capaz de responder quanto plásticas elas são, né? Porque a gente não consegue dizer ainda se isso já está incorporado, se já está selecionado ou se é só plasticidade, né? Então, para ser conservadora, a gente se considera que elas são muito plásticas também na sua morfologia. Então, como uma síntese dessa segunda parte, a gente viu que perturbações antrópicas e aridez vão levar a perdas taxonômicas, filogenéticas e funcionais, né? Com essa substituição bem previsível, né, de grupos especializados, né, que são considerados os perdedores, por grupos mais generalistas, quando aumenta aridez e perturbação. As espécies têm uma plasticidade muito grande, né, mostrando alterações, né, mudanças no seu forrageamento e na morfologia, em resposta à perturbação ou aridez, né? E os mecanismos explicativos são provavelmente esse aumento das áreas mais abertas, né? Mais secas, mais quentes, quando está aumentando aridez e também quando está aumentando perturbação antrópica, né? Que também vai, essa remoção de biomassa que eu falei, vai deixando os ambientes cada vez mais abertos e dissecados. E como, então, que essas alterações levam a mudanças nos serviços que as formigas provêm? Então, a primeira interação, né, função, e que também é um serviço, porque ajuda no estabelecimento de planta, que é o que as populações humanas mais usam, o primeiro serviço seria a dispersão de sementes. Então, a caatinga é um hotspot para a mirmecocoria, né? Então, só de euforbiáceas, que tem esses elaiosomos, né, as carúnculas, que são característicos da mirmecocoria, né, atraem as formigas e permitem que elas dispersem as sementes. Tem mais de 100 espécies, mas as formigas também são dispersores secundários de vários outros, mais uma centena de outras espécies dispersas primariamente por aves e mamíferos. E uma série de vantagens já foram registradas, como escape da predação com parental, da competição com parental, desculpem, a deposição das sementes em locais enriquecidos em nutrientes, a proteção contra predadores de semente, o aumento da inibição, porque o elaiosomo tampa a micrópila e ao removê-lo, o elaiosomo, a semente germina mais rápida, porque embebe mais rápido, aumento de germinação e de crescimento de plântulas e proteção contra herbívoros daquelas plântulas também que estão próximas, que crescem, que recrutam próximas aos ninhos. Então, nós fizemos uma série de experimentos, né, onde oferecíamos sementes, essas aqui são algumas das mirmecocóricas, né, e aí também, mais recentemente, fizemos experimentos com não mirmecocóricas para ver se o padrão era similar, se o serviço que elas provêm era similar. E no primeiro estudo, esse aqui da Laura Leal, a Laura viu, então, só para as mirmecocóricas nesse estudo,
que tanto a taxa de remoção quanto a distância de remoção diminuía à medida que aumentava, né, a perturbação antrópica, mas só para os dispersores de alta qualidade, que seriam aqueles dispersores que removem a semente por distâncias maiores, que não têm recrutamento em massa e não agrupam tanto no formigueiro. E as dispersores de baixa qualidade são espécies de formigas como essa Solenopsis aqui, que só remove o elaiosoma in situ, né, sem remover a semente, ou algumas feidoles que removem a semente, elas têm recrutamento em massa e levam a semente em grandes quantidades para os seus ninhos. Então, elas desagrupam embaixo da planta-mãe, mas agrupam no formigueiro. E ela viu, então, que somente as dispersoras de alta qualidade reduzem a interação, então o serviço é de qualidade reduzida quando aumenta a perturbação antrópica. E depois, no doutorado da Fernanda, ela então ampliou, né? Ela fez tanto a parte para a comunidade como um todo, quanto para espécies mirmecocóricas e não mirmecocóricas, e avaliou os dois gradientes, né? Agora lá no Catimbau. Então, o gradiente de perturbação e de precipitação. E o resultado da Fernanda indica que lá no Catimbau, a perturbação não foi tão importante. Agora, o aumento da aridez foi muito importante. Então, teve uma redução no número de interações, à medida que o ambiente foi ficando mais árido, foi reduzindo a precipitação, houve uma redução na taxa de remoção e houve uma redução na distância de remoção também, sempre à medida que a área vai ficando mais seca, né? Precipitação menor. E perturbação, nesse caso, não foi muito importante. E isso foi o mesmo padrão tanto para as mirmecocóricas quanto para as não mirmecocóricas. E para espécies de alta qualidade e de baixa qualidade. Então, toda a comunidade de formiga também estava respondendo a redução de precipitação. Para o serviço de pós-dispersão, a gente viu que, para aquelas sementes que conseguem chegar no ninho de Dinoponera, a pós-dispersão foi concentrada em Dinoponera quadríceps, né, nosso principal dispersor de alta qualidade. Então, nós vimos que as sementes predadas são sempre menores quando chegam no ninho, né, comparado com áreas de controle, a 5 metros dos ninhos, mas não muda ao longo do gradiente de perturbação. Então, isso indica que a pós-dispersão é mantida, caso a semente consiga chegar nos ninhos. E o mesmo padrão para recrutamento de plântulas. Então, o número de indivíduos e o número de espécies de plântulas recrutando nos ninhos de Dinoponera são sempre mais altos do que nas áreas controle, aqui mais baixos, e também não estão mudando ao longo do gradiente de perturbação. Então, como síntese dessa primeira parte de serviços, a gente vê que a qualidade do serviço de dispersão está diminuindo com o aumento de perturbação e de aridez. Essas mudanças são influenciadas pela quem é o parceiro, mas também pelo comportamento, né? Então, muitas vezes, no trabalho da Laura indicava que Dinoponera diminuía a perturbação. No da Fernanda, Dinoponera e outras já não mudaram tanto, mas elas mudavam o seu comportamento. Então, tanto quem é o parceiro quanto a mudança do seu comportamento, mesmo sendo o mesmo parceiro, está levando essas alterações. Existe uma alta vulnerabilidade do serviço de dispersão de semente, né, com o aumento de perturbação e aridez, porque tem pouca redundância, são poucas dispersoras de alta qualidade, são sobretudo as poneromorfas, né? Então, Myrmicine, que é o grupo mais diverso, ela não dispersa muito semente, então nós temos poucas dispersoras de alta qualidade. E o serviço de pós-dispersão é mantido, né, parece ser mantido, pelo menos para a Dinoponera, mesmo com o aumento de perturbação. E todos esses resultados, então, têm implicações importantes de longo termo para recrutamento de plântula e composição da comunidade, estrutura da comunidade de plantas. O segundo serviço que eu queria mostrar para vocês é a proteção contra a herbivoria. E aí nós enfocamos nas plantas com nectário extrafloral, que também é uma interação bem conspícua na caatinga, né? Muitas plantas têm nectário extrafloral na caatinga, né? As duas famílias mais diversas são leguminosa e euforbiácea. Então, a euforbiácea já era importante para a dispersão de semente. Aqui a gente tem essas duas famílias com nectário extrafloral. Então, no Catimbau, por exemplo, são 15% das espécies lenhosas e quase 40% dos indivíduos têm nectário extrafloral. E então a gente já viu que tem de vantagem para as plantas redução, né, na herbivoria, defesa também contra
pilhadores florais, né? Então elas às vezes também espantam pilhadores quando o nectário extrafloral está próximo à estrutura reprodutiva, aumento no crescimento e aumento no sucesso reprodutivo. Então aqui a gente teve 2 alunas de doutorado, né? Então a gente fez a especialização e a estabilidade temporal da rede de interação planta com nectário extrafloral e formigas, que foi da tese da Thalita Câmara, e fizemos o ataque, né? A qualidade do serviço numa espécie, na Pterocarpa moniliformes, o canzenzo, que é a espécie mais amplamente distribuída no catimbau, de planta, né, com nectário. Então, a gente tinha suficiente indivíduos ao longo dos nossos gradientes. Então, a Fernanda foi ver a qualidade desse serviço. Então, para especialização, a gente vê aqui o H2 é um índice de especialização, então a gente vê que ele está reduzindo à medida que está aumentando o uso de recurso natural, né? E está reduzindo quando reduz a precipitação. O gráfico aqui da Thalita está ao contrário da Fernanda, mas o padrão é o mesmo, né? Então, menor H2, menor especialização na menor nível de aridez. Porém, para a pressão, então a Thalita usou os índices separadamente, para a pressão de caprinos, sobretudo, né, de herbivoria, a gente viu um aumento no índice de especialização, à medida que aumenta a pressão de caprinos. E aí pode ser que existe resposta, né? Claro, é importante ter uma interação mais especializada quando eu tenho mais herbivoria, porque garantiria um ataque, né? Uma repelência desses herbívoros. Agora, a gente não sabe assim, se as formigas poderiam ter um efeito sobre caprinos, né? Um vertebrado. Então, a gente agora vai enfocar, entender melhor essa resposta positiva em termos de especialização da rede de interação planta com nectário formiga com o aumento da herbivoria dos caprinos. E para a estabilidade temporal também a gente viu que para várias métricas de estabilidade, né, então tanto o aumento de perturbação antrópica quanto a redução da precipitação está levando a redes mais instáveis, né, que mudam mais ao longo do tempo, de um ano para outro. Então, nesse trabalho da Thalita, ela comparou com intervalo de 2 anos, e viu para várias métricas aqui, tanto algumas dessas métricas são para o nível trófico de baixo, para a planta, outras são para o nível trófico de cima, formiga, mas o resultado é todo similar. O aumento para a perturbação crônica para essa métrica levou a uma redução da estabilidade, né, ou um aumento da instabilidade, e a redução da precipitação também. E para o trabalho da Fernanda, ela viu uma ineficiência também, né? Uma redução na taxa de ataque, à medida que diminui a precipitação. Quando há ataque, há um aumento no tempo do ataque, então o herbívoro poderia ter mais tempo ainda para comer a planta. E o índice de eficiência, que é baseado em quantas formigas já tinha na planta antes de a gente botar os herbívoros simulados e depois, também é diminuído com a redução da precipitação. Então, mostrando que a qualidade do serviço de ataque aos herbívoros é reduzida quando reduz precipitação, mas, novamente, não foi afetada por perturbação antrópica. Então, uma síntese desse segundo serviço é que a especialização e a estabilidade temporal das interações entre plantas com nectário extrafloral e formigas é reduzida com aumento de aridez e de perturbação, mas que pressão de caprinos parece que está aumentando a especialização. Então, o resultado aqui que a gente quer estudar mais a fundo. O ataque aos herbívoros também foi reduzido, mas só com a diminuição da precipitação, não foi afetado pela perturbação. E as mudanças, né, nessa proteção anti-herbivoria aí foram influenciadas principalmente pela agressividade dos parceiros, né? Porque a gente também estudou a secreção, e a secreção não mudou em função do aumento de aridez. Então, foi mais formigas mesmo, toda essa instabilidade, né? Essa falta de especialização e essa instabilidade da interação, que então levou a essas, seria um mecanismo explicativo para essa qualidade inferior do serviço. E o último serviço que eu queria mostrar para vocês, não sei se eu já estourei meu tempo, que eu também falo muito, né? É a qualidade do solo. Que então formigas têm forrageamento de local central, né? Elas saem para forragear e voltam para os seus ninhos, então os ninhos normalmente são enriquecidos em nutrientes. Então, logo que eu vim
para o Nordeste, trabalhar na Caatinga, eu vi que todas as espécies que eu estava estudando tinham maior germinação nos ninhos, e vi, então, que os ninhos tinham maior capacidade de troca de cátions, tinha maior soma de cátions, tinha maior penetrabilidade, então eles eram fisicamente e quimicamente melhores do que ninhos distantes, ou melhor, que solos distantes dos ninhos das formigas. E aí, agora, no Catimbau, então, a gente está estudando isso para saúva. E nós escolhemos saúva primeiro porque elas têm ninhos gigantescos, né? Então a influência seria maior. Elas têm lixeiras externas na Caatinga, que também foi uma novidade, porque as espécies que ocorrem na Caatinga, na Floresta Atlântica e na Amazônia e no Cerrado, elas têm lixeiras internas, e aqui na Caatinga nós estamos vendo essas mesmas espécies colocarem suas lixeiras para fora. Então, isso foi uma novidade, porque se pensava que o local de colocar o ninho era conservado dentro da espécie, mas a gente está vendo que não. E aí, então, teria mais influência com essa lixeira externa, né? Muito mais nutrientes sendo incorporados no solo. E, além disso, essa densidade super grande, como vocês estão vendo aqui, né? Nessa foto aérea. Também saúvas, elas respondem à perturbação, então são mais comuns em áreas mais perturbadas, como já foi registrado para a Floresta Atlântica, para a Amazônia, para culturas humanas, para fragmentos pequenos, enfim, em vários ambientes elas proliferam com perturbação. E aumentam sua herbivoria, né? Então, a gente tem aqui forrageamento, índice de área foliar, quantidade de vegetação disponível, que vai ficando menos vegetação disponível, mas, mesmo assim, elas têm um consumo maior quando vai ficando mais perturbado, né? O eixo X é sempre o gradiente de perturbação. E aí, a taxa de herbivoria, que é o quanto ela consome dividido pelo que tem disponível, também aumenta. Então, elas vão deixando o ambiente cada vez mais aberto, ainda mais, né, nas áreas mais perturbadas. Então, por toda essa importância grande que Salva tem, a gente resolveu ver se, pelo menos para melhora na qualidade do solo, isso pudesse estar ajudando, né, no recrutamento de plântulas. Então, a gente escavou vários ninhos, né, primeiro manualmente para conhecer a arquitetura, e coletamos, então, amostra de solo em várias distâncias horizontais e também verticais, perpendicular, para ver se o ninho não está funcionando como um sink, né, um sumidouro de nutrientes, porque a lixeira externa mas pode ter uma parcela muito maior dos nutrientes incorporados e perdidos aqui em grandes profundidades. E também produzimos plântulas e transplantamos para os ninhos, né, com essa resina Tangofoot, para ela não ser comida, e então para ver taxa de crescimento ao longo do tempo e sobrevivência. E, então, nos nossos resultados, nós vimos que a fertilidade, fósforo e capacidade de troca de cátions é maior nos solos próximos à lixeira, e aí eu tenho que falar que isso aqui não é a lixeira pura, né, que nós analisamos, foi os solos nas redondezas da lixeira. Então, eles têm maior teor de fósforo, maior capacidade de troca de cátions em relação aos outros ambientes, né, ninhos ativos, murunduns, né, os montículos de terra inativos e ativos, e do que áreas de controle, e da mesma forma aqui, né, então, mais nutrientes, né, maior capacidade de troca de cátions do que os outros ambientes criados pelas formigas e do que controle, mas sem nenhuma influência do gradiente de perturbação e de aridez. Para a umidade do solo, então, a gente viu que a capacidade, field capacity, né, maior umidade do solo nos solos próximos às lixeiras também, do que nos outros ambientes, mas que, à medida que aumenta a aridez, né, que reduz a precipitação, esse benefício causado aqui por elas vai sendo perdido, né? Os solos vão agora ficando mais secos quando vai ficando mais árido. Em termos de compactação, a gente também viu que os solos próximos à lixeira são menos compactos, o que é bom, né, do que os outros tratamentos, mas à medida que aumenta a aridez, novamente, os solos vão perdendo essa compactação, vão voltando a ser mais compactos. E, de novo, só redução de precipitação que foi importante, perturbação não. E, por fim, a sobrevivência de plântulas, né? Então, a gente teve mortalidade total de todas as plântulas após os 5 meses, né? Então, tem um pouquinho de diferença, assim, com o ninho um pouco menor do que os outros tratamentos, mas depois de 5 meses foi mortalidade total. E se a gente olha a sobrevivência até o 4º mês, a gente vê que a sobrevivência reduz à medida também que reduz a precipitação. E, mais uma vez, perturbação não está influenciando, só a redução de precipitação nessa sobrevivência de plântulas.
Então, a gente agora fez, de novo, testes, né? Então, com os solos do formigueiro, da lixeira, numa condição mais controlada, lá no Catimbau, né? Fizemos um improviso de casa de vegetação, e aí estamos estudando germinação de semente, crescimento de plântulas, sobrevivência de plântulas, e até se as plântulas que estão crescendo sobre os solos mais ricos, influenciados pela lixeira, podem incorporar nutrientes, né? Então, estamos fazendo análise das folhas delas também, para ver se elas podem absorver nutrientes desses solos mais ricos. Mas eu não tenho esses resultados prontos ainda. E um último resultado que saiu recentemente, então, foi a influência das formigas cortadeiras no recrutamento de plântulas e sementes. Então, a gente viu que à medida que... Aqui não é perturbação crônica, é cobertura florestal mesmo, né? Foi o doutorado da Clarissa Knockelman, e ela viu que as áreas do ninho têm menos semente, menos plântulas recrutando do que área de forrageamento e áreas de controle, mas que não há mudança ao longo da cobertura florestal. Então, os ninhos e áreas de forrageamento são sempre inferiores, o que indica, então, como a gente suspeitava, que os ninhos, que as formigas estão dificultando, né, freando, impossibilitando a regeneração. Então, como uma síntese dessa última parte, então a gente viu que as formigas, elas criam, sim, essas manchinhas de solo enriquecido mais próximas às suas lixeiras, mas que essa melhora nas condições do solo, elas são perdidas à medida que vai aumentando a aridez, né? E que o recrutamento de plântula é muito pequeno, né? Nulo depois de 4 meses, mas a gente vê, de forma geral, no último trabalho que eu relatei, que comparando o que já está recrutado, né, em áreas de forrageamento, na lixeira e área controle, a gente vê que os ninhos são sumidores de semente e tem menos plântulas recrutadas, e então, de forma geral, elas teriam um efeito mais negativo para a regeneração da caatinga. E como elas aumentam com perturbação, as saúvas, então, de forma geral, ter mais saúva vai ser cada vez mais difícil da vegetação da caatinga de áreas degradadas conseguir regenerar. Então, como mensagem final de toda essa apresentação, a gente tem que a fauna da caatinga parece ser um subconjunto aí mais empobrecido da fauna do cerrado, né? Composto por espécies que são amplamente distribuídas e com poucos endemismos, e que isso contrasta muito com outros padrões, né, exibidos pela flora e por alguns grupos de vertebrados, que teriam uma biota mais endêmica, mais característica da caatinga. Os aumentos em perturbações antrópicas em aridez estão levando a perdas na diversidade taxonômica, filogenética e funcional das comunidades de formigas, né? Com essa mudança previsível aí de perda de grupos mais especializados e proliferação de grupos mais generalistas, né? E muitas mudanças, inclusive, no comportamento também, na morfologia dos bichos. Então, a gente tem mudanças no nível de indivíduos, no nível de forrageamento das colônias, no nível de populações e comunidades. E todas essas alterações mudam, né, também os serviços mediados pelas formigas, né? Então, eles são sensíveis a perturbações antrópicas e aridez, mas parece que a aridez tem um impacto ainda mais forte, né, para vários dos serviços. Aqui a gente quase não viu lá no Catimbau mudança com o aumento da perturbação, só vimos mudança com a redução da precipitação, né? E isso, então, indicaria que essas rápidas mudanças climáticas que estão ocorrendo na região, né, então já tem redução de precipitação de 10% em comparação com a década passada, né, e a previsão é que aumente mais ainda a aridez. Então, essas mudanças todas provavelmente vão ter um efeito muito mais forte na persistência da biodiversidade, né, na perda de funções e serviços ecossistêmicos, do que apenas o aumento nas perturbações. E tudo isso, então, vai comprometer, né, a resiliência da caatinga. E é isso, então, esse trabalho foi
trabalhos de graduação, de monografias de graduação, dissertações de mestrado, tese de doutorado de vários alunos, com a colaboração de vários colaboradores também, e com financiamento de várias fontes, e eu só tenho a agradecer a todos que fazem parte do nosso grupo, e a todos vocês também por estarem aqui até agora, com toda essa apresentação turbulenta, que foi com essa internet ruim. Muito obrigada, gente. Não sei se eu já estourei meu tempo, não. Oi, Nara. Não, você está certinho no tempo, está ótimo. Venho aqui agradecer também, no meu nome, no nome da PPG Coevol, a excelente palestra. Oi, Nara, só um segundo. O Fernando Gabeira toda hora trava lá no Globo News, ninguém repara. Tranquilo. É mesmo. Mas no lockdown da Covid, desde que começou, eu dei 5 disciplinas na pós-graduação. Aqui 2 no PPGBV, na UFPE, uma no Acre, estou dando agora, uma no Museu Guild e uma na Unimontes com a Yuli. Nunca caiu. E agora que eu vou dar uma palestra para vocês, participei de um simpósio semana passada, não caiu e agora ficou caindo o tempo inteiro. Fico triste com isso, né? Na próxima vai ser presencial. Na próxima presencial. E é bom saber que você está dando essas disciplinas aí, que a gente vai chamar você para a gente também, tá? Esse ano eu dei, além da coordenação do PPGBV, que tu sabes como é ruim, difícil, ainda dei um monte de disciplinas. Deixa eu voltar a câmera aqui, ver se trava tudo ou não. Não sei se alguém tem perguntas. Então, Inara, continuo aqui, né, agradecendo a excelente palestra, ainda mais nós que estamos inseridos no Nordeste, né? Então, para a gente é super importante. Tá? E você fez um estudo prático mesmo, né, de mostrar os motivos prováveis, né, dessa perda de biodiversidade. Esse estudo é muito interessante mesmo. Temos aqui algumas perguntas, inclusive comentários meus também. Pergunta aqui de João Raimundo Borges. Professor, em relação ao comportamento, saberia me informar qual desses grupos é mais agressivo em relação a defender os seus recursos alimentares? Sim. Pseudomyrmex né? As pseudomyrmecines são bastante agressivas, as tecas são bastante agressivas, né? As tecas do licoderine. Pseudomyrmex é pseudomyrmecine, né? Algumas espécies de feidole varia muito, né? E equitatoma, né? Algumas poneromorfas, né? Que antes eram ponerine, agora são equitatomine. Então tem alguns grupos mais agressivos que outros, né? Algumas camponotos também, apesar de elas serem subordinadas em relação a outras formigas, em relação a herbívoros, elas são bastante agressivas. Eu tenho um trabalho mostrando lá na Amazônia que uma espécie de camponotus, ela é a mais subordinada de todas as espécies que visitam nectário extrafloral, numa passiflora, mas elas são quem mais ataca herbívoros e pilhadores. Então, nem sempre a espécie que é subordinada perante outras formigas é subordinada perante um herbívoro ou um pilhador, né? Eu gostaria de fazer alguns comentários bem assim, que me chamaram a atenção, né? Que é essa perda dos grupos especializados e substituição por grupos mais generalizados, né, Nara? Isso aí tá parecendo que é uma regra, né? E com as abelhas a gente tem observado algo meio parecido. Então, aumentando a aridez, aumentando a temperatura, consequentemente, aumentando a aridez, alguns grupos realmente não vão ter condições de sobreviver, né? Apenas os mais generalizados, que têm essa plasticidade que você disse, né, no comportamento, que vão poder acabar sobrevivendo. Agora, é uma perguntinha mesmo, olha, que eu fiquei assim, durante a sua apresentação. Então, essa população tradicional, provavelmente uma população tradicional, que também é protegida, né, de certa forma, que vive naquele ambiente, você mostrou aqui na sua apresentação que elas causam impacto, né? O que me chamou muita atenção, fiquei super preocupada, é com a retirada da madeira para cozinhar. Gente, cozinha-se todo dia, várias vezes por dia.
Então, a quantidade de madeira que é retirada do ambiente para essa tarefa de cozinhar, que é uma tarefa constante, ela não para, né? E ela causa um impacto, né? Então, qual seria a solução desse problema da alteração do ambiente por populações tradicionais? Teria alguma solução para isso? Porque alterar o modo de vida deles é complicado, porque eles também são protegidos, né? Mas tendo esse relato assim, de como ocorre essa alteração pelas populações tradicionais, como que seria resolvido esse problema? Eu estou aqui pensando e não consegui muito ver alguma solução, mas vocês que trabalham no local mesmo, teriam alguma proposta, Inara? Olha, essa é uma situação bem delicada. Sempre que eu falo de perturbação crônica, que é mais associada à população de baixa renda, esse assunto vem, né, essa pergunta vem. Não tem uma solução mágica. Não necessariamente são só populações tradicionais, né? O Parque Nacional é uma unidade de conservação de proteção integral, não era para ter gente vivendo dentro, né? Então, o negócio é manter algumas áreas livres de pessoas, porque assim, a Caatinga é um experimento. A Caatinga, ela tem, cada dia aparecem novos núcleos de desertificação. Então, ela é um experimento natural, mostrando que toda política de ajuda de melhora da qualidade de vida do sertanejo não foi adequada em termos de conservação, de biodiversidade, de funções de tudo, né? Tanto é que a Caatinga continua sendo cada vez mais degradada. Então, a política é: vamos considerar a criação de caprinos e vamos tentar buscar crias, né, raças mais agressivas, né, mais robustas, que consigam aumentar a densidade. Aí, já 98% do rebanho está aqui. A taxa de lotação deveria ser de 1 animal por hectare. Tem lugares que tem 3, 4 animais por hectare. Vamos, então, botar plantas exóticas, vamos introduzir a algaroba. Então, a gente também tem um monte de estudo mostrando que a algaroba compete por água, que ela elimina, ela ganha na competição das espécies nativas. Então, as áreas próximas a cursos d'água são dominadas por algaroba, não recruta, não consegue entrar a comunidade nativa, né? Então, não tem muita solução para isso. O negócio é manter algumas áreas sem pessoas, né? E tentar pensar em outros usos do solo um pouco mais, talvez, intensificados numa área menor. Tem um professor, Helder Araújo, da UFPB de Areia. Ele tem um projeto, um Nexus, que ele está tentando implementar numa escala do Cariri paraibano, que é a região mais seca da Caatinga e, portanto, mais seca do Brasil. Então, tinha um senhor lá que tinha um esquema de usar a agropecuária de uma forma mais intensiva, numa área pequena. Ele tem vários ciclos curtos que ele põe, substitui uns aos outros sem nunca tirar a biomassa, então todo o resto fica lá, para o solo não ficar exposto e não ficar compacto. Ele tem umas cruzas de gado de leite, umas vaquinhas, que é Jersey, com mais uma holandesa e uma outra escandinava lá, que eu não lembro de onde, que são menorzinhas, que conseguem viver bem na condição mais quente da Caatinga e produzem bem. Então, a ideia dele é intensificar nessas áreas os próprios animais, comer o resto da biomassa que fica, usar culturas curtas, mas também usar goiaba. Ele usa como sendo a única cultura perene, irrigada de açude, e ele fez isso numa propriedade dentro de Caatinga conservada para prover serviços, né? Para prover que vai polinizar as culturas, prover controle do clima, tudo isso. Mas o Helder está tentando fazer isso numa escala pequena, de propriedades de até 10 hectares. E a ideia é manter 50%, então manter 5 hectares de Caatinga e intensificar os outros 5, para que esses 5 hectares de Caatinga provenham, né, serviços diversos, inclusive todos os controle de praga, todas as abelhas, como eu já falei, né, água, enfim. Mas não tem muito uma solução mágica. Essa coisa de, infelizmente, talvez um monte de gente que me escute aqui não vai achar legal, mas essa coisa de land sharing, de botar todo mundo usando todas as áreas da Caatinga,
só tem mostrado até hoje um aumento na degradação generalizada, né? Então, ele está conseguindo, eu posso até mandar um artigo para vocês, ele já publicou ter produção de cebola, batata, tudo que precisa de água, em São João do Cariri, que é uma das áreas mais secas, um dos primeiros polos de desertificação registrados para a Caatinga, com esse esquema aí, né? Então, a gente agora até fez um projeto grande com ele e submetemos para a Darwin Initiative. Quem sabe, se a gente ganhasse, então a gente vai tentar fazer isso para uma escala maior da Caatinga. Propor isso, né? Ver se realmente dá certo, com proprietários pequenininhos, de 10 hectares, intensificar 5 e manter 5 de Caatinga, porque se isso fosse possível com propriedades de 10 hectares, propriedades de 100, de 1.000, então, tranquilamente seriam possíveis, né? E aí, talvez, conseguisse, deixando manchas maiores de vegetação, a gente ter um pouco de reversão dessa previsão super conspícua e consistente de aumentar a aridez na Caatinga, né? Mas é uma coisa muito delicada, com certeza. Deixa eu dizer a você que tem uma pergunta aqui muito interessante de Patrícia Rebouças, onde ela coloca: professora Inara, você tem algum estudo sobre a alteração da diversidade de formigas em áreas de cultivo na Caatinga? A gente vai fazer agora isso, nesse projeto do Helder, né, do Helder Araújo que eu falei. Vamos fazer um piloto, inclusive nessas áreas com o tipo de manejo agropecuário que ele está propondo, né? As áreas de referência e outras áreas de cultivo mais típicos, né? Então, o meu envolvimento vai ser na parte de coleta das formigas e também desses serviços que eu tenho visto, né? Dispersão de semente, controle de pragas, né? Então, eu ainda não tenho, mas terei em breve. O que a gente tem nós temos uma agricultura de corte e queima simulado lá no Catimbau. E aí eu botei uma aluna que está vendo comunidade de formigas e serviços nas áreas que nós cortamos e queimamos experimentalmente. Mas ela está coletando dado agora, então eu não tenho dado ainda, mas em breve a gente vai ter tudo controladinho, queimado, com licença, com o ICMBio ajudando, eles que fazem o fogo de uma forma surpreendentemente profissional, não sai 1 centímetro da área queimada da nossa parcela. E aí a gente está vendo, né? Toda a regeneração. Isso é uma coisa importante para falar para vocês. A regeneração, o mecanismo de regeneração dominante de Caatinga é rebrota. Praticamente não existe plântula proveniente de semente. É tudo rebroto que a gente vê, que já é mais uma evidência do corte pelas pessoas, da herbivoria dos caprinos e tudo isso, né, desse tipo. Só quem é capaz de rebrotar de um adulto, que então tem energia ligada ao adulto, consegue recrutar. As plântulazinhas provenientes de semente ou são comidas pelo bode ou cozinham e morrem tudo. Então, toda a regeneração praticamente é através de rebrota. Isso é preocupante, né? Isso é preocupante. Diversidade. Eu só teria mais um comentário aqui para fazer da saúva, que é um comentário meu, né? Que a saúva, no primeiro momento, parece que ajuda na qualidade do solo, quando você tem um solo dos arredores das lixeiras, um solo mais rico, né? Mas, como elas coletam folhas, eu imagino que se esse solo mais rico, próximo das lixeiras, nascessem plântulas, as saúvas comeriam, né? Então, não tem. Então, resumindo assim, a aridez parece que é o grande vilão, né? Então, nós temos que ficar muito atentos para a aridez provocada, né, pelas mudanças climáticas. Esses trabalhos que eu mostrei para vocês têm um conjunto, né, inicial que eu trabalhei em Parnamirim, só com perturbação, e lá em Parnamirim a precipitação era a mesma, 500 e poucos milímetros, então era uma área bem conservada ainda, e aí e era cristalino, né? Então a perturbação levava muito fortemente à redução de comunidade, alterações dos serviços, tudo. Lá no Catimbau, que é uma caatinga de sedimentar, e ela já é usada, o Catimbau tem muitos registros de pinturas rupestres, né? É o segundo sítio com mais pintura rupestre, então tem um uso muito antigo. Aí a gente não sabe se realmente é muito mais a redução de precipitação que é importante, ou se a biota lá no Catimbau já tem um uso humano tão pretérito que a gente não consiga ver uma perturbação atual
alterando a biota, né? Entendi. E está sendo convergente para todos os grupos de organismos, interações, nutrientes no solo, quase tudo que a gente tem avaliado no PEL de Catimbau, e são muitos grupos, né, muitas pessoas envolvidas, muitos estudos envolvidos, tem indicado efeitos deletérios maior da redução de precipitação do que do aumento de perturbação. Sim, temos aqui um último comentário que a gente tem que encerrar daqui um pouquinho, né? É um comentário que eu achei bem pertinente. Marcondes Oliveira coloca aqui: a regeneração das plantas da caatinga são possivelmente das rebrotas e reprodução assexuais a partir de raízes das plantas mães. Sim, exatamente isso. A rebrota que eu digo não necessariamente a rebrota do tronco, é da raiz mesmo, aquele root suckers, né? Tem várias classificações disso. Tanto é que eu tenho 2 alunos vendo o mecanismo de regeneração. A gente parece uma plântula, só que a gente só decide quando a gente escava. E aí, quando a gente escava, a gente vê, não tem nem raiz pivotante, é tudo lateral, é tudo rebrota, é um sistema enorme de rebrotas nas áreas. E tem áreas de cultivo, o Marcelo Tabarelli, com quem eu trabalho, viu em áreas de roça, que tem pessoas que estão há 16 anos destocando a Pterocarpa moniliformes, o canzenzo, para tentar controlar as rebrotas, e ainda tem rebrotas nascendo. 16 anos, todo ano, destocando para plantar seu milhinho, feijãozinho, e nasce ainda mais rebrotas, né? Então, realmente quem vai predominar vai ser quem consegue rebrotar na caatinga, não tem jeito. Sim. E então eu finalizo aqui com a lembrança para vocês de que na sexta-feira, Priscila me lembrou agora que na sexta-feira vai ter a palestra da Gislene Ganadi, da UFRN, que está trabalhando com restauração de caatinga, né? E muito bem sucedida. Sim. Então, haveria necessidade de intensificar os estudos e ampliar a distribuição espacial. Então, na sexta-feira, a gente volta aqui do webinário falando de caatinga, que é um tema que interessa muito, né? Principalmente para quem está no Nordeste. Professora Inara, agradeço imensamente sua palestra. Foi, nossa, muito boa. Estou vendo aqui os comentários no chat, todo mundo... Excelente, excelente. Então, eu acho que, nesse momento, dá para a gente parabenizar os 3 palestrantes dessa manhã, onde os elogios aqui no chat foram imensos e, nossa, foram muito ricas, as 3 palestras, e trazendo contribuições fantásticas para a ciência, né? Então, eu agradeço aos 3 palestrantes pela brilhante manhã que nós tivemos hoje de manhã. Tá? Eu que agradeço também. Um abraço a todos e muito obrigada. Sim. E eu convido a todos para nosso webinário da parte da tarde, que vai ter fogo no Pantanal, vai ter um trabalho sobre polinização, então vai ter vários estudos aqui. O terceiro, não sei, Caio. Fale aí, Caio, por favor. Os 3 estudos. Mauro Galete, defamação no antropoceno. Nossa, olha, as palestras das tardes estão fantásticas também. Então, todo mundo para lá de tarde. Cheguem cedo para não estourar o número de 100. Infelizmente, o MIT limita o número de 100 participantes, o que é uma tristeza. Antes era 250, mas estamos nessa limitação. Então, encontro todo mundo à tarde no nosso webinar, tá bom? Então, até mais a todos.